Olá, aluno da Uniterp, do curso de Atendimento Pré-Hospitalar 80 horas, plataforma EAD. Dando continuidade ao módulo 2, vamos agora para a aula Avaliação Primária e Secundária ao Paciente no Trauma. Antes de mais nada, o socorrista deve saber os sinais vitais de uma pessoa, e aferir esses sinais vitais é importante para que possamos ali identificar alterações contra a vida desse paciente. Primeiro a vermos é o pulso, que é uma onda de pressão gerada pelo batimento cardíaco e propagada ao longo das artérias. O pulso é palpável em qualquer área onde uma artéria passe sobre uma proeminência óssea ou se localize próximo à pele. Nesta imagem, observamos dois pulsos sendo aferidos. O primeiro é o pulso radial, que é o mais comum onde as pessoas normalmente iniciam o aprendizado. Porém, ele não é tão indicativo para os socorristas, tá certo? Então, para nós socorristas, o interessante é aferirmos pulsos centrais, como o carotídeo, que fica ao lado do pescoço, tanto na direita quanto na esquerda do paciente, como o pulso femoral, que fica aqui na região da virilha do paciente. A frequência cardíaca obtida na aferição desse pulso, ela fica para um adulto de 60 a 80, podendo chegar a 100 batimentos, então de 60 a 100 sendo consideradas normais. Uma criança de 75 a 120 e um bebê de 100 a 140 batimentos por minuto. Então essas são as faixas mínimas e máximas para um batimento cardíaco. Abaixo de 60 batimentos, 75 na criança e 100 no bebê, é considerado bradicardia. Acima de 100 no adulto, de 120 na criança ou de 140 no bebê, é considerado taquicardia. A respiração, outro sinal vital. Nós temos a respiração normal, que é fácil, sem esforço, sem dor. E a frequência pode variar bastante. Ocasionalmente, pode-se fazer deduções a partir do odor da respiração também. Então, não é só a frequência, a qualidade dessa respiração que a gente avalia. O odor dela também pode nos informar se a vítima ela está intoxicada, se ela está cheirando a álcool, se ela tem um cheiro cítrico, que pode identificar uma cetoacidose diabética. Então, o odor da respiração pode nos ajudar a avaliar a nossa vítima. No estado de choque, o indivíduo que ele está perdendo muito sangue, então ele chega no estado de choque hipovolêmico, que a gente vai ver mais à frente, quando formos falar de hemorragia, nós observamos respirações rápidas e superficiais. Então, se você pega uma vítima que ela está apresentando respirações rápidas e superficiais, na identificação da avaliação primária, pode ser que você encontre ali uma hemorragia que esteja causando um choque no teu paciente. Uma respiração profunda, difícil e com esforço pode indicar uma obstrução nas vias aéreas, doença cardíaca ou pulmonar no seu paciente. A frequência respiratória, ela fica no adulto de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, na criança de 15 a 30 incursões respiratórias por minuto e no bebê de 20 a 50 incursões respiratórias por minuto. Menor do que 12 no adulto, menor do que 15 na criança, menor do que 20 no bebê, é chamado bradipneia, o termo técnico. Acima de 20 no adulto, de 30 na criança, de 50 no bebê, é chamado de taquipneia. A pressão arterial, a PA do paciente. A pressão arterial é a pressão que o sangue circulante exerce sobre as paredes internas das artérias. As mudanças na pressão sanguínea indicam mudanças no volume do sangue, na capacidade dos vasos ou ainda na capacidade do coração em funcionar como uma bomba. A pressão arterial é registrada em níveis sistólicos, que é a máxima, e diastólico, que é a mínima. A leitura da pressão é feita em milímetros mm de mercúrio, Hg. Então, quando a gente vê o resultado, ele vai estar, por exemplo, 120 por 80 mmHg, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Para nós em emergência, quando atendemos pacientes
no atendimento pré-hospitalar no APH, você encontrar uma vítima que você afira a pressão arterial e essa pressão arterial ela estiver baixa, junto com a pressão arterial baixa, o paciente está com pele fria, pegajosa, sudorese, né, suando muito, se ele apresenta respiração rápida, se esse paciente apresenta taquicardia e a pressão baixa, chamada hipotensão, são configurações de possível choque hipovolêmico, tá certo, pessoal? Então, a nossa vítima ela pode estar perdendo sangue, seja por uma hemorragia externa ou uma hemorragia interna. Então, fica essa atenção aí na aferição da pressão para o paciente, principalmente de trauma, porque a gente sabe que o paciente de trauma está susceptível a ter hemorragias, tá bom? A temperatura corporal, que a temperatura normal do corpo é de 37 graus Celsius, sendo aceito variações de 0,5 graus Celsius para menos ou para mais. O paciente que apresenta 41 graus Celsius ou mais, ele está em hipertermia. 39,5 a 41 graus Celsius, febre alta. 37,5 a 39,5, febre. 36 a 37,5 é um paciente que está normal, temperatura corporal normal, e menor que 35 graus Celsius é um paciente que está com hipotermia. No atendimento pré-hospitalar, a gente vai se preocupar também com a hipotermia para os pacientes que estão com hemorragia, porque é tendencioso o paciente com hemorragia diminuir a temperatura corporal. E aí a gente vai precisar aquecer esse paciente. Do que é que nós temos para aquecer? A manta térmica, para utilizarmos no APH e assim evitar que o paciente venha apresentar alterações fisiológicas e até mesmo óbito pela hipotermia. A pele, nós sabemos que é responsável em grande parte pela regulação desta temperatura corporal, irradiando calor através dos vasos sanguíneos subcutâneos e evaporando água sob forma de suor. Pois bem, então, sabendo um pouco sobre os sinais vitais que são importantes para a avaliação do paciente com a forma qualificadora, nós vamos passar então para a avaliação primária da vítima no trauma. A avaliação primária ela serve para a gente adotar condutas de suporte básico de vida, utilizar técnicas de desobstrução das vias aéreas, de ventilação artificial, controle de grandes sangramentos externos e a reanimação cardiopulmonar cerebral na vítima. Serve para estabilizar a coluna cervical e a abordagem da nossa vítima, sempre quando a gente vai abordar, devemos abordar ela sempre de frente para a vítima, ou seja, vamos abordar dos pés para a cabeça até a chegada do socorrista 1, que vai ficar na posição da cabeça do paciente, e quando os demais socorristas vão estar na lateral para assim realizar as avaliações. Mas é sempre importante chegar para abordar dos pés para a cabeça, onde você já vai estar realizando uma avaliação geral da vítima aos seus olhos, rapidamente, para abordá-la mais eficazmente, mais na frente no atendimento primário e secundário. A posição adequada do socorrista, gente, é joelho no chão, tá? Então, o ideal é que vocês fiquem com os 4 apoios, os 2 joelhos, os 2 pés localizados ao solo, podendo ficar em determinados momentos de 3 apoios e nunca ficando de 2 apoios, tá bom? Se você ficar de 2 apoios, você está suscetível a alguém tocar em você e você cair por cima da vítima ou para o lado, para trás e acabar se machucando. A posição adequada para a sua vítima ficar é em decúbito dorsal, ela deitada de costas ao solo. Essa avaliação primária é dividida na sequência mnemônica, que é o ABCDE, criado nos Estados Unidos em 1977. Para vocês que querem aprofundar mais ainda o conhecimento sobre o atendimento a trauma, indico o PHTLS, tá bom, pessoal? Estamos na 8ª edição. Pois bem, o primeiro passo do ABCDE é a letra A de abertura de vias aéreas com controle da cervical. Nós vamos observar que um dos fatores que causa mais dificuldade respiratória nos nossos pacientes é uma via aérea não pérvia. Então, com manobras manuais de abertura de via aérea, a gente melhora a respiração desse paciente, a qualidade dessa respiração do paciente, melhorando seu estado clínico. E o controle da cervical é importante porque até que se prove o contrário, todo paciente atendido ao trauma é suspeito de ter um trauma raquimedular, que a gente vai ver mais na frente, TRM,
na aula de traumas, tá bom? O passo B é a respiração. A existência, a qualidade, a frequência dessa respiração do paciente. Na letra C, nós vamos para a circulação, com controle de potenciais hemorragias que esse paciente vem a ter. Na letra D, a avaliação do estado neurológico pela escala de coma de Glasgow, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. E o E, a exposição da vítima. Então, expor a vítima, logicamente, com cuidado, tá bom? Porque nós vamos estar realizando atendimento pré-hospitalar na rua e essa exposição da vítima pode causar constrangimentos, então a gente deve tomar um breve cuidado nisso, para que a gente possa mais à frente fazer a avaliação secundária, que também já a gente vai ver. Pois bem, na avaliação primária, o passo A, como vimos, a abertura das vias aéreas, nós nesse momento, ao abordarmos a vítima, nós vamos realizar uma técnica chamada VOZ, que significa ver, ouvir e sentir esta respiração. Observe que na imagem, o socorrista ele está segurando a cabeça da vítima na fronte, na testa, e está utilizando uma das mãos para realizar a abertura das vias aéreas, enquanto está visualizando o tórax e está aqui ouvindo e sentindo a respiração. Eu indico, quando vocês forem realizar essa manobra, tá, estarem utilizando os equipamentos de proteção individual, visto que você vai estar muito próximo da via aérea, da boca do paciente. Qualquer secreção que ele venha expelir, você vai estar protegido, ok? Lembra a biossegurança. Realizamos, então, a imobilização da cervical, né, nessa letra A. E se o paciente estiver consciente, realizamos perguntas, porque essas perguntas vão nos ajudar na avaliação primária. Uma avaliação primária ela é realizada em média em 45 segundos. Esse tempo, como eu falei, é uma média, tá bom? Todas as alterações que vocês forem vendo na avaliação primária, logicamente que vai sendo realizado o tratamento ali momentâneo para esse paciente, para retirar ele dessa alteração. Essa abertura de vias aéreas, como eu tinha falado, pode ser realizada de forma manual. Existem duas técnicas para a realização da abertura de vias aéreas de forma manual. Existe a chin lift, ou a elevação do mento, na qual o socorrista vai levantar, né, o queixo do paciente para melhorar a respiração. Essas técnicas elas ajudam muito, tá? A língua do paciente sair do movimento de obstrução. Muitos pacientes que estão inconscientes, existe a queda da língua, fechando assim, né, a sua via respiratória, dificultando a respiração desse paciente. E a outra técnica é o arremesso da mandíbula, jaw thrust. Então, são duas técnicas utilizadas. Nós devemos tomar um breve cuidado na elevação do mento, numa vítima que tem um potencial risco de ter um trauma raquimedular. Se realizarmos essa elevação do mento, poderemos causar no paciente uma segunda lesão, uma piora da lesão, tá bom? No passo B, que é a respiração, se ela existe, a qualidade dessa respiração, a gente tem que lembrar dos termos técnicos relacionados à aferição dessa respiração. Se o paciente não respira, ele está em apneia. Se a respiração é abaixo do normal, lembrando que esses valores que estão aqui para exemplificar são do adulto, tá? Bradipneia, abaixo da quantidade mínima de respiração. Eupneia é um paciente que está respirando normal. Taquipneia, ele está respirando acima do normal, e taquipneia grave, ele está respirando muito acima do normal. No exemplo no adulto aqui nós temos 30 respirações por minuto, configurado como taquipneia grave. O que é que nós podemos então utilizar para melhorar, qualificar esta respiração, essa ventilação do paciente, tá? Então, o paciente ele não está conseguindo oxigenar bem as células, então nós podemos utilizar o reanimador ventilatório manual, também conhecido como AMBU. Lembro a vocês, pessoal, o nome deste equipamento aqui nós chamamos de AMBU, porém, ele é o reanimador ventilatório manual, ou também conhecido como bolsa válvula máscara, de sigla BVM, bolsa válvula máscara. Rapidinho, só para você entender por que nós usamos o nome AMBU. AMBU é uma marca. Uma das marcas
que mais comercializa esse tipo de equipamento. Então, acabou que foi relacionado à marca, ao produto, e a gente chama corriqueiramente AMBU. Mas é bom vocês saberem que o nome é também bolsa válvula máscara, que seria o correto, ou reanimador ventilatório manual. O AMBU é composto de bolsa, válvula ou válvula e máscara, garantindo assim eficiente insuflação de ar e maior concentração de oxigênio para a vítima. Equipamento disponível nos tamanhos adulto, infantil e neonato. Equipamento de administração de oxigênio, torpedos de oxigênio, nós temos vários tamanhos. É importante nós termos nas nossas ambulâncias de atendimento pré-hospitalar. A vítima está apresentando uma hipóxia. Hipóxia, para quem não conhece, é uma redução da oxigenação das suas células sanguíneas e corporais. Então, o indivíduo está apresentando esse déficit e nós precisamos de oxigênio para sobreviver. Então, é administrado oxigênio por torpedo de oxigênio, numa máscara, num catéter, para esse paciente sair dessa hipóxia. No passo C, nós temos a circulação com controle de hemorragias. Estimar as condições do sistema circulatório e controlar grandes hemorragias faz parte desse terceiro passo na avaliação primária do paciente. Para tanto, deve ser avaliado pulso, perfusão periférica, coloração de pele, temperatura de pele e a umidade da mesma. Aqui, nessa imagem, nós observamos algumas artérias, onde as principais a serem aferidas pelo socorrista são as carótidas, direita e esquerda. Nós vamos ter a femoral, direita e esquerda. E quando estivermos tratando de bebês até 1 ano, tá? Nós vamos aferir a braquial, tá bom? Lembrando que o socorrista deve priorizar as artérias centrais para avaliar a qualidade desse pulso, se está presente ou se está ausente. Que no caso, se estiver ausente, nós vamos entrar numa ressuscitação cardiopulmonar, que é uma das aulas que nós vamos ter no nosso curso de suporte básico de vida e uso do DEA. E também avaliar se esse pulso está rápido demais, um ataque cardíaco, ou está baixo demais, uma bradicardia. A perfusão periférica, que é avaliar através da técnica do enchimento capilar, é realizada fazendo-se uma pressão na base da unha ou nos lábios, de modo que a coloração passe de rosada para pálida. Então, você vai pegar e chegar no teu paciente, na base da unha dele, pressionar para que ele fique pálido e logo depois soltar. Se ao soltar, essa coloração ela volta ao normal, volta a ser rosada, em menos de 2 segundos, a perfusão do seu paciente está ótima, está normal. Se não, se ela passa de 2 segundos, ele está com a perfusão comprometida. Pode ser por uma má oxigenação ou por uma hemorragia que está comprometendo ali a perfusão do teu paciente. Nesse atendimento às vítimas, na letra C, nós também vamos focar muito a contenção das hemorragias. Então, encontrou a hemorragia externa no paciente, você vai realizar, pela sequência indicativa hoje, no PH-TLS, a seguinte sequência. Primeiro momento, a pressão direta no local. Então, vai fazer uma pressão com suas próprias mãos, tentando ali reduzir, minimizar o sangramento. Essa redução com a pressão direta, ela acaba caindo no segundo momento, que é você realizar um curativo compressivo. Porque imagine, você está numa equipe com 2 socorristas, um suporte básico. O condutor e o técnico de enfermagem, o socorrista. Se esse socorrista ele ficar fazendo a compressão direta com suas mãos, ele não vai poder fazer nenhuma atitude. E uma equipe já pequena, né? Então, acaba que a pressão direta, ela sendo pouco usada e mais sendo utilizada o curativo compressivo, que é aquele curativo que vai comprimir o local, reduzindo, minimizando o sangramento. Se esse sangramento ele ainda permanece intenso, nós vamos realizar em terceiro ponto o torniquete. Pela literatura do PH-TLS, hoje não tem nenhum estudo que comprove a eficácia de fazer a elevação do membro e de fazer a pressão na artéria mais próxima da lesão. Então, por falta de estudos que comprovem essa eficácia,
ele não é mais citado nesta literatura como técnicas a serem realizadas em vítimas com hemorragias externas. É avaliado também a coloração, temperatura e umidade da pele. Uma vítima, por exemplo, que tiver cianótica, com cianose, que ela ficando roxa, pode ser um comprometimento da oxigenação. Se ela tiver pálida, esse paciente ele pode estar tendo aqui um comprometimento circulatório, provavelmente uma hemorragia. Se esse paciente está apresentando uma pele fria e úmida, pode ser indicativo de choque hipovolêmico, ou seja, a vítima está apresentando hemorragias, tá? No passo D da avaliação do paciente primária é o estado neurológico. Nessa avaliação do estado neurológico, o objetivo do exame neurológico é obter informações sobre o funcionamento do sistema nervoso, identificando alterações na oxigenação do tecido cerebral. Na avaliação do estado neurológico, o socorrista deve realizar a avaliação do nível de consciência e os exames das pupilas do paciente. Nós realizamos hoje, com mais eficácia, a escala de coma de Glasgow, de sigla ECG, não confundir com ECG de cardiologia, que é o eletrocardiograma. Existe outra avaliação chamada AVDI, também utilizada para avaliação neurológica, mas o próprio PHTLS ele informa que ela está em desuso, porque ela não traz eficácia da qualidade do estado neurológico. Então, por isso que nós vamos focar aqui no aprendizado da escala de coma de Glasgow, que é a escala focada à avaliação neurológica do paciente, junto, logicamente, com a avaliação das pupilas. Na escala de coma de Glasgow, nós vamos ter 3 parâmetros para avaliar no paciente: a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Essas avaliações, a abertura ocular, ela vai ter pontuação mínima de 1 ponto e máxima de 4 pontos. A resposta verbal no mínimo de 1, no máximo de 5, e a resposta motora no mínimo 1 e no mínimo 6. Então, já ajuda você a decorar a sequência, tá bom? Então, ocular, verbal e motora, se você colocar as 3 na sequência, 4, 5 e 6 é pontuação máxima e todas são pontuação mínima 1. No somatório da escala de coma de Glasgow, o mínimo de pontuação nessa escala vai ser 3 e no máximo vão ser 15 pontos. Cada avaliação dessa vai de acordo com o estímulo desse paciente. Então, a abertura ocular, se você chegar ao lado do paciente, ele está espontaneamente com os seus olhos abertos, a pontuação é 4. Se ele só abre os olhos se for por estímulo verbal, 3 pontos. Se você tiver que fazer um estímulo doloroso para ele abrir os olhos, 2 pontos. E se mesmo assim, com estímulo doloroso, ele não abre os olhos, 1 ponto. Se você fala com o paciente, ele está orientado, consciente, orientadíssimo em tempo e espaço, 5 pontos. Se ele apresenta confusão na resposta, consegue te responder, mas apresenta um pouco confuso, 4 pontos. Se ele começa a responder coisas que não tem nada a ver com tua pergunta, 3 pontos, mostrando confusão mental. Se ele apresenta ações incompreensíveis, como gemidos, grunhidos, 2 pontos. E se ele não tem resposta verbal nenhuma, ele não emite nenhum som, 1 ponto. Nas respostas motoras, se o paciente obedece suas ordens, 6 pontos. Se ele localiza a dor, 5 pontos. Se ele reage à dor, mas não localiza essa dor, 4 pontos. Se ele apresenta a flexão dos seus membros, de forma anormal, que é chamada de descortificação, 3 pontos. Se ele apresenta a extensão anormal, que é a descerebração, 2 pontos. E se ele não apresenta resposta nenhuma, 1 ponto. Avaliou teu paciente, soma, joga então na escala de coma. Se menor que 8, o score dele total, o resultado da escala de coma de Glasgow for menor que 8, é um paciente grave. Esse paciente aqui em suporte avançado de vida, o médico vai entubar esse paciente de certo. Se ele tiver de 9 a 12, ele está em coma moderado, acima de 12, leve. Em relação ao coma do paciente, vale salientar que 85% dos pacientes que estão em coma da escala de coma de Glasgow, com nível 3, com pontuação 3, ele tem uma probabilidade de óbito ou de ficar vegetativo em 85% dos casos. A avaliação da pupila é muito importante para avaliar o estado neurológico do paciente.
Na avaliação da pupila, quando as pupilas elas são iguais, como nessa primeira imagem, nós chamamos isocóricas. Quando as pupilas estão desiguais, como nesse caso, esse paciente aqui está apresentando uma pupila dilatada, não é? Então, a midríase é chamada de anisocóricas, pupilas desiguais, anisocóricas. Se a pupila estiver dilatada, pode ser uni ou bilateral, tá? Ou seja, em um lado ou nos dois lados, ela estiver dilatada, e aí eu dou um bisu para vocês. Midríase, o D aqui é de dilatação, então pupilas dilatadas, é um indicativo de sofrimento cerebral, falta de oxigênio no cérebro. Pacientes com vítimas de TCE, por exemplo, apresentam midríase, elas estão indicando sofrimento cerebral pela falta de oxigenação naquela área do cérebro, naquele cérebro. Se a pupila é uma pupila contraída, nós chamamos de miose. E é muito comum a pupila estar contraída em pacientes com intoxicações. Por fim, no ABCDE, nós temos a letra E, que é a exposição da vítima, a qual nós, enquanto socorristas, precisamos ter cautela para não fazer uma exposição da vítima na rua, deixando partes íntimas à mostra, o que vai causar um constrangimento e pode, porventura, causar problemas mais à frente jurídicos ao socorrista. É fundamental que a gente faça essa exposição para a gente poder encontrar as lesões que no primeiro momento você não encontrou e para realizarmos então a abordagem secundária. Como eu disse para vocês no início, é uma abordagem que vai acontecer da cabeça aos pés, céfalo, podálico. Nós vamos observar cada segmento do corpo, inspecionando, palpando, auscultando. Essa ausculta vai ser realizada por profissionais que são da área de saúde, tá bom? Ele vai realizar a ausculta dos campos pulmonares para auscultar a respiração do paciente, os murmúrios vesiculares, né, que é o som da respiração, e para também avaliar o precórdio desse paciente para ver as bulhas cardíacas, auscultar as bulhas cardíacas, que é o som dos batimentos cardíacos do paciente. Nós vamos inspecionar, identificar alterações de simetria, alinhamento, deformidade, palpar esse paciente, ver se ele tem deformidade, se tem crepitação óssea, rigidez, flacidez, alteração na temperatura corporal, se está sudorético. Então, nós vamos realizar esta avaliação. Na abordagem secundária, é importante nós realizarmos o sampling, que é colher informações mediante perguntas que realizamos ao paciente. Como? Esse sampling ele é uma sequência. O S significa avaliar os sintomas do teu paciente, perguntar se está sentindo o quê, aonde dói, o que ele está sentindo. O A são alergias, se esse paciente é alérgico, qual tipo de medicamento é alérgico, para colocar isso no relato que você vai fazer do teu paciente. M, medicamentos que ele toma, medicamentos que ele tomou. O P, o passado médico cirúrgico, se ele tem algum tipo de patologia, se já fez algum tipo de cirurgia, qual é o passado médico desse teu paciente. O L são os líquidos ou alimentos que esse paciente veio a consumir antes do acidente. Alguns pacientes podem precisar, quando chegar no hospital, levar a tua equipe de atendimento pré-hospitalar, ele precisa no hospital de fazer cirurgia, então é importante saber de líquidos e alimentos, porque na hora que esse paciente for para anestesia, ele pode acabar broncoaspirando, essas secreções que estão no trato digestivo. E o E é o evento pré é o incidente. Esse paciente entrou em contato com algum produto químico, esse paciente ele estava em afogamento, tá? Então saber o evento para assim nós fecharmos a realização da avaliação secundária. Quando a gente faz a avaliação primária e secundária, pode parecer que isso vai ser algo muito demorado, mas não é. Imagine que você chega no teu paciente e já inicia com perguntas a ele. Socorrista 1 localizando na cabeça, socorrista 2 na lateral, 3 na lateral, e emite perguntas ao paciente. Se ele responde para você, você já vai conseguir fazer ali uma boa abordagem da avaliação primária desse paciente e da avaliação secundária. Porque quando você começa a perguntar dados do paciente,
Se ele está falando com você, então ele está respirando, o coração dele está batendo. Se ele te responde tudo certo, você já está vendo que o estado neurológico desse paciente, ao momento, está bom. Então, você está realizando, de uma forma muito breve, a avaliação primária e já iniciando colhendo dados da avaliação secundária. A gente tem que entender que a gente pode pegar essas avaliações e realizar ela no momento que a gente inicia o atendimento do paciente em conjunto. O importante é realizarmos essas avaliações e assim podermos, de uma forma concreta, termos ali um atendimento com qualidade, uma avaliação completa, identificar alterações e poder salvar a vida desse paciente. Tá ok assim, pessoal? Dúvidas? Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço, até a próxima aula.